Música ajuda bastante, né? Para quem sofre com ansiedade, por exemplo. Eu adoro ouvir lo-fi, não sei se você conhece, eu tenho uns problemas com ansiedade também, né? Coisa mais comum hoje em dia. Se você também tem, ouve isso, lo-fi, L-O-F-I. Me ajuda bastante a trabalhar, a fazer um monte de coisa, mas o que ajuda mesmo é pedir ajuda. Então, vamos conversar agora com um especialista para entender o que está acontecendo com a saúde mental dos brasileiros. Vamos falar de saúde agora, gente, e mais especificamente sobre saúde mental. É um tema muito sério, é um tema bastante delicado para muita gente, principalmente depois da pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve um boom de casos de ansiedade, pessoas que acabaram ficando em casa, que acabaram perdendo a socialização com um colega de trabalho, com família, enfim. A gente começa a ver os resultados cada vez mais agudos, né? Números cada vez mais sérios, cada vez mais graves. Por exemplo, sobre ansiedade. Acabou de ser uma pesquisa agora, uma pesquisa bastante importante do Datafolha, falando justamente sobre esse assunto. Os números estão aí na tela, ó. Entre as pessoas que foram entrevistadas, e foi bastante gente, o que eles falaram? Que 70% tem uma condição boa de saúde mental. Só que ruim ou péssima 7% e regular 23%. Ou seja, a gente tem aí quase um terço da população brasileira que diz que sofre com ansiedade. E se a gente for olhar pelos recortes, a gente tem um problema muito grande em quem é mais jovem. Das pessoas que têm entre 16 e 24 anos, a gente está falando aí de uma galera que 13% consideram a saúde mental ruim ou péssima. Isso é bastante sério e isso precisa ser muito levado em consideração, isso precisa muito ser discutido por vários pontos de vista, tá, gente? Porque esses números eles estão crescendo realmente nos últimos anos. A gente está falando de 21% da população, ou seja, 1 em cada 5 pessoas que visitou algum psicólogo, algum terapeuta ou psiquiatra nos últimos 12 meses, pessoas que estão precisando de ajuda e que muitas vezes não encontram essa ajuda. Por isso que a gente vai conversar agora com o Christian Dunker, que é um psicanalista super renomado, já tem quase crachá aqui do Pop Verso, né, doutor? A gente já conversou bastante por aqui sobre esses assuntos, porque são assuntos que a gente considera realmente muito, muito importantes. Esses números, de uma certa forma, doutor, você que tem muita experiência, né, enfim, que fala sobre isso nas redes sociais, que tem canal no YouTube sobre isso também, esses números, eles te surpreenderam de uma certa forma ou não? Já estava dentro do que você tem visto aí nos últimos anos, principalmente com agravamentos da pandemia? Antes de tudo, obrigado aí pela oportunidade da gente estar discutindo essa pesquisa. Ela é uma pesquisa inédita, né? Ela abre uma série de mapeamento da saúde mental do brasileiro que vai permitir comparações futuras, né? Então é como se a gente tivesse assim que compor um filme, mas hoje a gente só tem uma fotografia, que é esse primeiro corte. E os dados, eles seguem uma certa tendência já esperada, mas nem sempre com a magnitude que a gente poderia supor, né? Então, existe, de fato, um gap, uma distância entre como as pessoas se percebem e aquilo que, efetivamente, elas se informam enquanto sintomas potenciais, formas de sofrimento que estão ali presentes na vida, né? E talvez isso esteja acontecendo porque alguns sinais ainda não estão claramente associados para as pessoas como índices de valor para a gente pensar como é que a gente anda do ponto de vista da saúde psíquica. Por exemplo, né, o sono, a alimentação, né, o cansaço, que frequentemente as pessoas dizem assim, isso é um outro departamento, né? A vida psíquica ela é composta por outros fatores. O sono, eu não sei direito por que ele se altera e tal, talvez sejam as atribulações da vida, mas o sono é um termômetro da nossa vida psíquica, sim. Doutor, tem um ponto aqui que acho que é muito em cima disso que o senhor está falando, né? Que é essa discrepância entre os sintomas e o quanto os brasileiros avaliam a própria saúde mental, né? Então a gente está falando aí de praticamente um terço das pessoas que diz que tem problema com sono, que tem dificuldades de alimentação, ou come muito ou não come quase nada, e tem alguns episódios de ansiedade. A gente está falando de quase um terço da população que diz que tem tudo isso. Mas aí quando a pergunta é como é que anda a sua saúde mental, só 7% dizem que não estão com a saúde mental boa. Então,
O senhor acha que tem aí uma dificuldade de percepção, até de assumir que a saúde mental não está bem? Aquela coisa aquele preconceito que a gente ouvia lá atrás, antigamente, pode ainda, infelizmente, ser muito frequente, do tipo, não, a minha saúde mental tá boa, porque se não tiver boa, isso é coisa de maluco, é coisa de louco. Esse preconceito ainda existe das pessoas não assumirem que podem estar precisando desse tipo de ajuda? Eu acho que você tem uma grande razão, né, nessa colocação, né? E é isso que espantou a gente. A gente esperava um resultado de menor discrepância, né? Quer dizer, isso sugere que ainda o peso do estigma é muito grande, né? Como se aquela pessoa que diz que está sofrendo com um problema psíquico, ela ainda acredita muito que ela vai ser descredibilizada, né? De que as pessoas vão atribuir isso um déficit moral, ou então vão dizer assim, bom, isso é falta de vontade, ou isso é falta de fé, ou isso é falta de assim, perseverança, né? Desejo de trabalhar ou de enfrentar a vida, né? Então, é bem provável que o que a gente chama assim, né, as duas pontas da saúde mental, uma é a ponta moral, outra a ponta da natureza, né? Elas ainda estão bastante pouco esclarecidas para a população, né? Eu acho que um dos objetivos dessa pesquisa é justamente trazer para as pessoas um esclarecimento básico, um pouco mais aprofundado sobre como perceber sinais de que algo não vai bem na nossa vida mental, sem que isso represente tanto assim uma facilidade diagnóstica, né? Muitas pessoas dizem, eu sei, isso é depressão, eu sei, isso é ansiedade, né? Quer dizer, essas nomeações, a gente entende que elas aconteçam, mas muitas vezes elas acabam funcionando como uma espécie de desculpa, né? De neutralização para que você tome uma providência, para que você enfrente aquilo como algo que pode ser tratado, né? Doutor, quando a gente começa a cavar os números, aparecem algumas conclusões que, de novo, a gente já imaginava, né? Mas quando você olha isso de fato em números numa pesquisa como essa, eles acabam, pelo menos para mim, sendo bastante surpreendentes, que é, por exemplo, o recorte de gênero. Quando a gente olha os homens que se dizem sofredores desses sintomas e as mulheres que se dizem sofredoras desses sintomas, a gente acaba tendo aí quase o dobro da incidência de ansiedade, de problemas relativos à saúde mental nas mulheres em relação aos homens. Por exemplo, 5% dos homens consideram a saúde mental como ruim ou péssima, 9% das mulheres. 27% das mulheres têm diagnóstico de ansiedade e 20% de depressão, que é o dobro da taxa registrada nos homens. É mais uma vez algo esperado, mais surpreendente. E por que as mulheres são tão mais atingidas assim, doutor? Eu acho que aí o resultado, ele tem que se conectar com o que a gente estava falando antes, né? Quer dizer, há uma tolerância cultural e até uma certa expectativa cultural de que, assim, as mulheres possam falar mais de seus afetos, possam falar mais da sua vida privada, possam se desenvolver, né, narrativamente, do ponto de vista assim, de como estão sofrendo, ao passo que isso faz parte, né, do que há de pior na vamos dizer assim, na nossa cultura machista, né, em que os homens e a virilidade estão associados com o quê? Com contenção de emoções, com a autolimitação da expressão de sofrimento, né? Então você tem aquele estereótipo, né, do machão, que ele é silencioso, ele não fala das suas fraquezas, né? Ele entende muitas vezes que esses assuntos eu preciso tratar comigo mesmo, porque a pessoa que partilha isso com os outros, ele entende, né, uma pessoa mais fraca. Então, esse resultado, de fato, não espelha o que eu penso acontecer efetivamente na realidade clínica do brasileiro. O que ele diz as mulheres conseguem endereçar melhor as suas queixas, as suas demandas, as suas insatisfações, porque conseguem se observar melhor. Isso não significa que os homens estejam sofrendo menos, ou tenham menos depressão, ou tenham menos ansiedade. Me parece exatamente o contrário, porque um dos índices assim aproximativos que a gente leva em conta para dizer, olha, aqui parece um quadro mais favorável para a saúde mental, é a capacidade de pedir ajuda. Porque ao pedir ajuda, significa que você está conseguindo se ler,
você está conseguindo se abrir para o outro, ou seja, formar uma rede, né, de proteção, e você está conseguindo falar sobre aquele seu problema de forma que ele pode ser transformado. Né? Aquela pessoa que funciona como uma panela de pressão, que não divide nada além daquilo que é mais ou menos esperado para o seu gênero, ela muitas vezes está maltratando a si mesma. Né? E isso tende a piorar processos como a depressão, como a ansiedade, como os transtornos e sintomas psicológicos. Até a palavra, né, assim, psicológico, ela para muitos homens significa algo assim que a gente controla, né? Que diz respeito à minha vontade. Como se não fosse tão real, como se não fosse tão importante, como se não fosse tão, vamos dizer assim, capaz de nos dominar e de impor coerções como outros determinantes. Né? Como se fosse alguma fraqueza, né, doutor? Infelizmente, a gente sabe que os homens, em muitos casos, ainda pensam assim. Doutor, nosso tempo já acabou, mas eu realmente queria pedir para o senhor mais uma ajuda muito rápida, pelo seguinte motivo. Eu tenho TDAH já num nível severo. Estou em tratamento e estou super bem. Eu já tive diagnóstico de depressão, de ansiedade e tudo que tanta gente sofre e não procura ajuda. Eu tenho uma condição extremamente privilegiada, eu posso pagar por bons profissionais, eu posso pagar pelos melhores medicamentos possíveis. E quem não pode? Faz o quê, doutor? As pessoas que realmente não têm condições não podem pagar um psicólogo. Eu sei que aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. O que as pessoas podem fazer? Para quem elas recorrem? Como é que elas pedem ajuda? Esse é um ponto muito importante e foi um dos achados da pesquisa, né? Quer dizer, 5% apenas da população faz psicoterapia, mas 19% passou por algum processo em algum momento de contato com a saúde mental e 16% tomam medicação de forma sistemática. Né? Ou seja, sem acompanhamento, sem suporte psicológico em conjunto, né? Às vezes de forma crônica e indiscriminada. Então, há uma demanda importante por ser reconhecida em termos de políticas públicas, para que as pessoas encontrem lugares para falar, para se escutar, para acompanhar o processo, muitas vezes, aí, farmacológico ou de medicação. Então, a gente recomenda, então, os CAPs, mas também as universidades, né, as universidades públicas e particulares, os centros de formação de psicanalistas e de psicoterapeutas, né, oferecem, então, psicoterapia a preços acessíveis, a honorários que são, em geral, negociados, né, com aquele que procura e que oferecem, então, um serviço de qualidade e que a população nem sempre sabe que pode ter acesso. Basta, vamos dizer assim, procurar um pouco e ser um pouco seletivo também, onde procurar, né, fazer uma avaliação criteriosa, porque existem, sim, muitos serviços de psicoterapia gratuita, também por valores bastante acessíveis. Doutor, obrigado mesmo pela participação com a gente aqui no Popverso para esclarecer, entender um pouco melhor esses números também e mostrar para as pessoas como é que elas conseguem pedir ajuda. Obrigado, o senhor é sempre muito bem-vindo para a gente conversar aqui, como a gente sempre faz no Popverso, tá bom? Eu que agradeço e boa jornada para vocês aí. Valeu, obrigado.